Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje atualizamos a nossa playlist Expectativas de Mercado e vamos falar então aqui das projeções do mercado para PIB, inflação e taxa de juros, não só em 2001 como em 2022. E além disso, as preocupações do mercado internacional. Se você quer se manter atualizado, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba os vídeos diários. Se você já é antigo, lasca logo aí o dedo no like para ajudar o nosso canal. Sem enrolação, vamos direto trazendo as informações do Boletim Focus atualizadas agora no dia 29 de novembro de 2021. Vamos começar falando, como sempre, sobre as expectativas de inflação. As preocupações no Brasil e também no exterior estão só aumentando. Vamos lá então. No Brasil, primeiramente, o que nós tivemos? A revisão então da pesquisa feita pelo Banco Central, que é uma pesquisa semanal, com várias instituições financeiras, e que o Banco Central traz aqui então a mediana das expectativas de inflação do IPCA para 2021. E você já vê aqui à direita, dia 29/11, subiu para 10,15%. Que informação aqui é importante? Bom, você está verificando aqui na sua tela que durante 34 semanas seguidas as expectativas de inflação vêm aumentando no Brasil. Só que o dado interessante é olharmos aqui para o mês de novembro. Se começarmos a observar, por exemplo, do dia 8 para o dia 16, tivemos um aumento muito forte da expectativa de inflação, assim como do dia 16 para o dia 22. Só que agora, veja, praticamente não aumentou. A expectativa é que 2021 feche em 10,15%. Ou seja, estamos vendo agora uma tendência de estabilização da inflação aí próxima a 10% no ano de 2021. Vamos aguardar as próximas semanas para ver se realmente esse cenário aqui é confirmado. Uma inflação em torno de 10% em 2021. Mas o mercado já está olhando para 2022 e eu e você também. E qual é a projeção? Aí é que mora o perigo. A projeção continua subindo, sem parar. É a 19ª seguida semana de expectativas de aumento da inflação. E agora ela subiu pela primeira vez, chegando aos 5% em 2022. Veja que vinha subindo e assim como no cenário de novembro, você vê que agora o aumento foi menor do que os aumentos que nós vimos tendo. Então veja, dia 8 de novembro era 4,63, foi para 4,79. Nós tivemos aqui 16 pontos base. Do dia 16 para o dia 22, saiu de 7,9 para 9,6. Tivemos 17 pontos base. Então um foi 16, outro foi 17. E agora, 4 pontos base. Então veja, inflação em 2021, ainda que muito alta, mas já estabilizando as expectativas, e talvez para 2002 também. Vamos acompanhando esse cenário. Vamos falar da projeção aqui para novembro então. Você tem aqui agora um casamento entre as expectativas que nós temos da projeção, então, do Boletim Focus, que é essa aqui de cima. Repara que interessante, há 4 semanas a expectativa era 0,57. 0,57 é a inflação de novembro. Há uma semana saltou para 1%. Veja o pulo que deu em 3 semanas. E hoje praticamente não se alterou. Aumentou pouco, para 1,3%. Só que a expectativa mais confiável é essa da Anbima. Porque se você não sabe, a Anbima é que faz a atualização dos títulos, dos preços dos títulos do Tesouro IPCA. E aí é mais confiável do que essa projeção do mercado. Só que veja, em novembro, no dia 25 de novembro, a Anbima atualizou a sua projeção, 1,08. Veja como ela está próximo de 1,03, que é a projeção de novembro pelo Boletim Focus. E aí tem um detalhe, como o IPCA em 2020 foi 0,89, a inflação de novembro vai mostrar então, aí nos últimos 12 meses, uma aceleração, porque ela já está em 10,67. Quando nós substituirmos esse dado acima de 1% por um dado abaixo, a inflação acumulada vai subir um pouco mais. Então talvez tenhamos aí uma inflação acumulada em torno de 10,8%. Só que qual é o detalhe? É esse que vem agora, em dezembro. Em dezembro, nós já temos a projeção do Boletim Focus. Está aqui, ó, 0,75 para o mês de dezembro. Sendo que, para aqui a Anbima, 0,72. Veja como estão próximas as duas expectativas de inflação para o último mês do ano. E aí o que acontece? Como dezembro de 20 foi 1,35, no acumulado ela vai cair. Então, se em novembro vai aumentar um pouquinho, em dezembro a tendência é cair bastante.
Vamos ver se é isso. Se isso aqui acontecer, a inflação deve realmente fechar aí entre 10%, um pouquinho mais que 10% no acumulado do ano de 2021. Essa projeção da inflação é muito interessante porque nós vamos verificar daqui a pouquinho um gráfico que vai mostrar para você a relação da inflação com a projeção de PIB. Mas vamos avançando. Vamos falar agora da nossa taxa Selic, a taxa de juros básicos da economia. Só que antes, se você já está gostando do vídeo, dê aí aquele super like e não deixe de assistir. Atualizamos a nossa playlist aqui do alto. Qual o melhor preço e a melhor taxa? Tem vídeo do Tesouro Prefixado, do IPCA principal e do IPCA com juros semestrais. Você vai ver lá que teve alteração, principalmente nos títulos de curto prazo. Então assista. Falando da taxa Selic, então, a projeção da taxa básica de juros da nossa economia para o ano de 2021. O que nós estamos tendo aqui? Desde o início de novembro, a projeção estabilizando em 9,25. Então, todas as revisões semanais foram de manutenção do aumento da taxa Selic. 9,25 significa, então, um aumento de 1,5 ponto percentual na reunião do dia 8 de dezembro. Então, vai subir de 7,75 para 9,25 é a projeção do mercado. Só que como 2021 já está acabando, o mercado quer saber o seguinte, e para 2022? Para 2022, o Boletim Focus manteve a projeção de 11,25. A mediana das expectativas das instituições consultadas está dizendo isso, 11,25. Mas algumas instituições financeiras já estão projetando entre 11,5% a 13%, com um aumento maior no primeiro trimestre, podendo chegar a 12% aí no primeiro trimestre. Qual das duas você confia? Eu quero saber de você agora. Nessa projeção da inflação, você trabalha com qual cenário? Eu quero ouvir a sua opinião para que nos comentários eu possa escrever a minha, para não te influenciar. Você acredita no Boletim Focus, nessa revisão semanal ou nessa de baixo, que a inflação será um pouco mais alta? Talvez até próximo de 2% para cima. Escreva aí. Vamos falar agora do PIB, a projeção aqui do nosso Produto Interno Bruto, o crescimento do Brasil. Será que é crescimento mesmo? Veja aí na tela. O que nós estamos verificando para 2021 é uma contínua revisão para baixo das projeções que nós estamos vendo de crescimento. É a 7ª semana consecutiva que nós estamos vendo o PIB para baixo. Então era 5,04, depois caiu para 5,01, 4,97, 94, 93, 88, 80 e agora 4,78 no dia 29 de novembro. O que significa isso? Como nós tivemos uma queda muito forte do PIB em 2020, nós estamos verificando aqui que nós vamos ficar com um PIB pouco acima do que caiu lá, porque nós caímos 4,2 em 2020 e agora estamos subindo 4,78, ou seja, um vai zerar pelo outro, vai ficar aí elas por elas e aí na média um crescimento praticamente nulo. Mas olhando para 2022, a expectativa melhora? Ajude o nosso canal aí, dê aquele super like. Veja as expectativas para 2022. O que nós estamos verificando? Também, novamente, tivemos uma revisão para baixo nas expectativas. Veja que o PIB agora projetado é 0,58. Pela primeira vez, o PIB chegou na projeção de 2022 nesse valor. Lembrando, o presidente do Banco Central já disse que a maior preocupação é com a inflação. E o ministro da Economia já avisou o seguinte, que as projeções vão ser frustradas, porque a inflação tende a ficar um pouco mais alta, entretanto, o PIB vai ser maior. E eu volto a dizer, o PIB maior talvez seja algo próximo de 2%, e não esse 0,58%. Aqui tem um detalhe interessante. Assim como nós estamos verificando pela inflação, você vê que para 2021 novamente a queda foi pequena. Estamos chegando ao final do ano e as projeções vão se alinhando. Agora, para 2022, assim como para a inflação para 2022, veja que ainda temos quedas muito significativas. Veja aqui comigo, de 1 para 0,93, nós tivemos uma queda de 7 pontos percentuais. Depois de 0,93 para 0,70, a queda foi muito mais substancial. Nós tivemos uma queda, então, aqui de 23 pontos percentuais. E agora nós estamos tendo novamente uma queda muito forte. Então veja que as projeções do PIB ainda estão bastante ruins. E para 2023, porque o mercado já está projetando, está mantida a expectativa do Boletim Focus aí para 2%. Então veja, nos últimos 2 anos praticamente zero. Nesse ano, novamente próximo de meio. E para o ano seguinte, 2023, 2%.
é um baixíssimo crescimento, é o famoso voo de galinha caso essas projeções se confirmem. Vamos verificando. Olha que dado interessante. Esse quadro aqui, esse gráfico, traz o cruzamento entre as projeções do PIB para 2022 e embaixo as projeções do IPCA para 2022. Então veja, desde janeiro até o mês de novembro. Não está atualizado nessa semana, mas até a semana passada. Então no caso do PIB, o início era lá 2,5%, em janeiro era a projeção do mercado. E ele foi caindo e lá em novembro, na semana passada, estava em 0,7%. Veja a inflação. Começou em 3,5% a projeção para 2021 e agora já está aqui, ó, em 5%. Qual é a relação disso? É que uma inflação mais alta vai exigir então um aumento maior da taxa Selic. E uma maior taxa Selic significa uma dificuldade maior para o crédito, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Isso pode impedir ou ao menos dificultar o investimento. As instituições financeiras devem restringir aí um pouco esse crédito, receosas aí com uma possível crise. E aí, as empresas, os PJs não investem, o Brasil não cresce. E aí nós temos esse famoso voo de galinha. É a queda do PIB e a subida da inflação. Mas nós vamos estar aqui sempre acompanhando. Agora vamos falar rapidamente das notícias que nós tivemos aqui no Brasil. Só que antes eu quero te indicar aqui o que o Tesouro Nacional ofertou no mercado de títulos públicos e o que os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência, aqueles que têm dinheiro, compraram. Assista aqui no alto, porque teve título rejeitado no mercado. Assista lá para você entender. Falando então do Brasil, que nós temos nessa semana a PEC dos precatórios. É aquela notícia que estão todos aguardando. A ideia é que no dia 30, a famosa amanhã, 30 de novembro, nós tenhamos então a votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Algumas pessoas estão na expectativa de que também tenhamos a votação no plenário do Senado Federal. Mas o presidente lá do Senado já disse que não adianta criar expectativa. A votação no plenário deve ficar para a semana seguinte. E aí vamos ter aí um aperto, uma ansiedade natural. Porque tendo alteração na proposta da Câmara e o Senado alterando, confirmando a alteração no plenário, volta para a Câmara para depois voltar para o Senado. Mas veja, o mercado está precificando que ela passa no Senado Federal e sem grandes alterações substanciais. Por isso que as taxas estão aí caindo levemente ao longo dos últimos dias e semanas. Tivemos também uma boa notícia que pode ser também um sinal de indicativo de quedas. Nós tivemos então aí o auxílio emergencial aprovado e com duas notícias dentro dele muito interessantes. A primeira, não vai ter indexação à inflação, ou seja, não vai ser reajustado anualmente pela inflação. E isso é um ponto muito positivo do ponto de vista do mercado financeiro, porque não cria já uma despesa autorreajustável. Essa despesa vai ser reavaliada governo após governo ou ano após ano. E além disso, não houve também uma outra preocupação do mercado, que era com relação ao aumento do valor do benefício. Então, quando eu escrevo aqui ponto positivo, é sempre no olhar do mercado financeiro. E quando a questão econômica melhora, você já sabe, as taxas tendem a cair. Porque se a situação econômica do Brasil está melhorando, por que o governo ofertaria uma taxa maior? Não faz sentido. Por fim, nós temos aí a inflação dos aluguéis, do IGPM, que temos nessa semana também. Vamos lá, seguindo aqui com a agenda da economia internacional agora, para que você entenda o que está acontecendo. Só que antes eu quero te indicar esse vídeo aqui da nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Você tem Tesouro IPCA? Está no prejuízo? Certamente, se está, você já pensou em vender, não é isso? Veja lá a pergunta, vale a pena vender e recomprar? Assista que você vai gostar. Vamos lá, economia internacional. Nós tivemos aí na última semana, principalmente na última sexta-feira, novas preocupações com a crise sanitária vinda da África. Diversos países lá africanos com restrições de voos e principalmente a Europa preocupadíssima com esses casos. Alemanha, França e Itália já indicando aí um retorno de algumas restrições locais em seus respectivos países. E isso mexeu muito com o mercado na última semana. A notícia mais recente é que parece que o problema não é grave como se soltou e como causou então uma repercussão negativa na última sexta-feira. Mas é sempre bom acompanharmos aqui de perto essas novas restrições, porque se tivermos, ainda que parcialmente, fechamento de algumas economias,
novamente os problemas vão se aumentar. Tivemos também aí a precificação pelo mercado de 2 aumentos de 0,25 na taxa de juros americanas para o ano que vem. Isso deve acontecer a partir do meio do ano. Como você já sabe, lá nos Estados Unidos já está tendo a redução então das compras realizadas então pelo Banco Central, ou seja, já iniciou a redução dos estímulos. E a expectativa é que isso zere até o meio do ano que vem. E aí se inicia então esses aumentos. Quando isso acontecer, você já sabe, o mercado inteiro vai correr para a renda fixa, principalmente a americana. E os países subdesenvolvidos provavelmente terão que aumentar ainda mais a sua taxa de juros. A ver, vamos acompanhando por aqui para ver se realmente esses aumentos se confirmam. E ainda, nós temos uma terceira notícia aqui. Persistem os problemas na cadeia de abastecimento. Nós continuamos enxergando prazos de entregas que estão aumentando em razão dos gargalos e da escassez global aí no mercado internacional. E aí nós temos a situação agravada com o aumento da demanda, porque gera então, você não tem como atender a produção na quantidade que a demanda espera. E aí acaba gerando então aumento de preços. E quando tem aumento de preços, você já sabe, disparada da inflação mundial. Se você não acredita, olha o que eu vou trazer agora. Só que antes, dê aí aquele super like para que você possa nos ajudar. Aqui o seu pagamento é só no like. Veja aqui comigo esses gráficos. Aqui são gráficos da inflação dos principais países na Europa. Veja, por exemplo, aqui a Alemanha. Olha o movimento. No final do ano de 2020, a inflação lá estava negativa. Quando começamos o ano de 2021, a inflação dispara e já chega aqui a próximo de 5% lá nos Estados Unidos. A principal economia europeia com inflação aí de 5%. Na França, o que nós estamos vendo? Um cenário muito parecido, só que com uma inflação menor, já próxima de 3%. Veja que na Itália está parecido com a França. Depois que entra em 2021, a inflação começa a subir e também chegando a 3%. Você pode pensar que 3% é pouco. É pouco para o nosso país, no qual a nossa inflação histórica está acima de 5% e nós já sabemos disso e convivemos com isso. Mas na Europa não, até porque a taxa de juros lá está em 0,25%. Então veja, inflação aumentando vai exigir também aumento da taxa de juros do Banco Central Europeu. E para sairmos um pouco da Europa, eu trago aqui a situação no Canadá e no Japão. Veja que no Canadá está muito parecido aqui com a situação da Alemanha. Repara, entrou em 2021, a inflação começa a subir, tem uma leve queda no meio do ano e depois dispara de novo. Então já chegando aqui a próximo a 5%. Só que no Japão não. E olha que interessante, no Japão a inflação está aqui agora, ó. Não chegou a 1% ainda. Por que isso? Normalmente, a cultura japonesa não é uma cultura aí consumista. Eles tendem a consumir muito menos. Talvez por essa razão, por essa questão cultural, é que nós não tenhamos ainda uma inflação alta no Japão. Mas veja que em diversos outros países, eu tenho trazido aqui, na China também, e nos Estados Unidos, vocês estão verificando isso. Então, o mal a ser combatido em 2022 certamente será a inflação internacional. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e assistam cada vez mais aqui às expectativas de mercado para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.